para iniciarmos hoje uma conversa muito importante sobre o Programa de Aquisição de Alimentos. E estamos aqui com a presença da Alessandra Ferraz, que é superintendente da Conab, aqui em Rio Branco, e do senador Sérgio Petecão, que é um entusiasta do programa e que vem destinando recursos de emendas parlamentares, né, para contribuir com o sucesso desse programa. Bom dia, Alessandra. Bom dia, senador. Bom dia, Paulo. Bom dia, senador. Agradeço aqui a oportunidade e o espaço da gente estar falando um pouco do PA e da Conab. Alessandra, qual a importância efetiva de uma política pública como esta? O Programa de Aquisição de Alimentos, ele é o programa mais importante, né, da Conab. Foi um programa que foi criado no governo Lula, no dia 2 de julho de 2003. Esse ano ele está completando 20 anos e nós estamos muito felizes, nós da Conab, porque o presidente Lula relançou esse programa agora no dia 22 de março, né? E através dessa portaria interministerial entre o MDS e o MDA, o presidente Lula destinou 500 milhões de reais para o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, esse é um programa extremamente importante, porque ele é um programa que ele consegue ajudar duas pontas que precisam muito, né? As entidades fornecedoras, que são as cooperativas ou associações da agricultura familiar, assentadas e indígenas, e, ao mesmo tempo, toda essa destinação desses alimentos, né, agroecológicos, orgânicos, agrícolas, eles são entregues em instituições da rede socioassistencial, como hospitais, CRAs, presídios, restaurantes públicos. Então, ele é um programa, ele é uma política pública extremamente relevante e necessária, né, de combate à fome e à insegurança alimentar e nutricional. Senador Petecão, o senhor, como entusiasta desse programa, o senhor tem destinado recursos de emendas parlamentares individuais e tem feito a defesa no Parlamento brasileiro de que políticas como essa sejam cada vez mais implantadas pelo governo federal, pelo governo estadual, né, e com apoio também do Legislativo, né? Qual a sua percepção de um programa como esse e como o senhor pretende divulgar isso e fazer com que as prefeituras, né, a sociedade civil entenda a necessidade de um programa como este? Ô Paulo, primeiramente quero agradecer aí a doutora Alessandra, nos dar a oportunidade de bater esse papo aqui e falar de um tema da maior importância, no meu entendimento, para o nosso estado, para o nosso país, principalmente para aqueles pequenos produtores, né? O pessoal que vive aí ao longo dos ramais, que vive ao longo dos rios, né? As cooperativas, associações. Ela me anima muito quando ela fala dessa nova perspectiva do governo em fazer um investimento de 500 milhões de reais no nosso país. Porque no ano passado, Paulo, o governo passado, ele simplesmente tentou extinguir a nossa Cobal. Como eu já acompanho esse trabalho da nossa Conab, eu não poderia deixar de forma alguma que esse programa fosse extinto, esse programa se acabasse. E aí, da onde veio a necessidade de nós alocarmos emendas parlamentares. Salvo engano, a Alessandra pode até nos corrigir, acho que nós colocamos aí mais de 1.800.000 reais. Agora, o mais importante de tudo isso, que aonde eu chegava, aonde eu passava, eu via o trabalho ajudando, né, aquele recurso ajudando os nossos pequenos produtores. Então, eu queria fazer uma pergunta à Alessandra, se ela puder me responder, se já existe, se já foi discutido algum montante, o que é que vem, o que é que tem de concreto, porque agora, essa semana, nós tivemos na visita do ministro da Justiça e ele assumiu um compromisso de alocar 90 milhões aqui no estado para ajudar na segurança. Nesses 500 milhões, o que é que o estado do Acre poderá receber do governo federal, Alessandra? Se você puder me informar, sim, até porque, claro, para que eu possa também ajudar, dar maior celeridade na liberação desse recurso. Senador, eu agradeço, né? Em nome da Conab Acre, a gente agradece aqui todo o apoio que o senhor concedeu, porque, como o senhor mesmo falou, nós reiteramos, né? Essa era uma política pública que não era valorizada,
mas a partir do presidente Lula, a partir do novo governo, a gente sabe que é uma nova visão, é um programa 100% social. E graças às suas emendas, nós conseguimos executar o PA nos últimos 3 anos, né? O senhor destinou quase 1.815.000. E desse montante, né, a gente conseguiu aqui abranger 4 municípios, Rio Branco, Capixaba, Porto Acre e Bujari. E isso foi tão importante para a gente, porque a gente conseguiu aí alimentar mais de 50 mil pessoas, 56 mil pessoas, né, cadastradas no CadÚnico que foram alimentadas. E disso aí a gente conseguiu aí quase 450 mil toneladas de alimentos, né? Então, a gente aqui agradece a oportunidade. Eu já começo lhe respondendo, agradecendo, né, por esse apoio que o senhor concedeu para a gente nesses últimos anos. E com relação a recursos do governo federal para o PA, é o seguinte, o presidente Lula destinou 500 milhões. Desses 500 milhões, 250 é para as prefeituras executarem diretamente, né, um termo de cooperação feito entre prefeituras, o MDS e o MDA. E os outros 250 milhões é para a Conab executar. E aí, desses 250 milhões, a Conab ela vai distribuir para cada estado de acordo com a sua demanda cadastrada no nosso sistema. É por isso que eu agradeço aqui a oportunidade, o espaço e a audiência do programa para informar e conclamar todos vocês, produtores rurais, indígenas, assentados, entrem no site da Conab até o dia 14 de junho, que nós estaremos recebendo os projetos de vocês. Quanto mais projetos cadastrados, mais dinheiro vai vir para o Acre. Então, assim, no último edital, quando teve há 3 anos atrás, foi cadastrado no nosso sistema 4.300.000. Só que a gente sabe que com a pandemia, isso aumentou muito. Então, a gente espera, a nossa meta é 10 milhões. Essa é a nossa meta. Agora, vai depender muito do volume de projetos cadastrados no sistema. Porque quando o sistema fechar, o comitê gestor do PA vai avaliar, opa, aqui no Acre a gente tem tantos projetos cadastrados que totalizam tantos milhões. Então, vai ser de acordo com a demanda cadastrada, né? Então, a gente espera que venham muitos projetos cadastrados. Mas, Alessandra, tira uma dúvida minha. Não seria importante, nesse momento, que a gente vive essa expectativa de trazer esse recurso para esse pequeno produtor, que a Conab, ou outros órgãos ligados à agricultura, né? Pode ser até o Ministério da Agricultura, que vocês fizessem, sei lá, um evento de esclarecimento, porque eu sei que tem muitos cooperados, muitas cooperativas, associações, que os caras sequer sabem, conseguem acessar nesse sistema, sim, né? Sim. Então, eu penso, né, que fica aqui como sugestões, que você fizesse um chamamento, né, para todas as cooperativas, para todas as associações, e apoiasse, né? Incentivasse, né? Porque eu conheço muitas associações, eu conheço muitas cooperativas que, diante do descaso que foi governo anterior, né? que foi ocorrido no governo anterior, muitas pessoas nem acreditam mais. Então, acho que está na hora de vocês da Conab fazer um trabalho de campanhas, mas nós vamos fazer, tá? Eu acho que seria muito importante, porque as pessoas estão desacreditadas. Só aproveitando aqui a oportunidade do programa, e já vamos aqui divulgar. Na terça-feira, nós vamos fazer uma reunião virtual para começar. Tá? Na terça-feira, a gente já está mandando via WhatsApp para todo mundo, para todas as instituições e entidades envolvidas nesse segmento. Mas no dia 1º de junho, nós vamos fazer um evento presencial lá na sede da Conab. A gente vai preparar uma sala com data show, mostrando passo a passo como é que entra no sistema e que não é nada assim complicado, é um formulário. Nesse formulário, as cooperativas e associações vão preencher os seus dados, mas, de antemão, eu já aviso, toda e qualquer cooperativa deve estar com as suas certidões regularizadas e com a DAP ou a CAF. É por isso que a gente, segunda-feira, amanhã, à tarde, a gente vai ter uma reunião com a SEAGRE, com a FUNAI, né? A gente também já está conversando com o INCRA, porque a ideia é que aqui no Acre a gente tenha projetos indígenas, projetos assentados, que é uma das prioridades do governo federal. Lembrando que
Todos os projetos deverão ter a participação efetiva das mulheres. Esse é um pré-requisito obrigatório. Todos os projetos têm que ter 50% de mulheres. Todos. Justo, né? Justo. Não, É o mínimo, 50%. Já estou satisfeito, né? Porque a minha preocupação é porque às vezes as pessoas se encastelam ali em Brasília, né? E aqui também ficam no ar-condicionado, de boa, não dá pra né? ficar De só no boa. gabinete. E o pequeno produtor, né? Nós pensamos que todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma sala, tem um computador, e não é assim. É verdade. Né? A gente sabe que não é assim. Muitas associações aí, os cabos estão preocupados em comprar sua enxada, comprar sua motosserra, preocupado em comprar os equipamentos para que ele possa produzir. Então, essa ideia de chamar os produtores é maravilhosa. Parabéns aí para você. Você é sempre sensível à situação dos pequenos. Agora, eu penso que nós vamos agora, né, nesse novo governo, eu tive lá com o ministro, né? Gente boa, como é o nome dele? É o Paulo Teixeira é o ministro do MDA. E o Edgar Preto é o presidente da Conab. Edgar presidente Preto. nacional. Um cara muito atencioso, ele foi muito receptivo, né? Eu me coloquei à disposição, o que eu puder também, através do nosso mandato, tá ajudando aí a Conab Nacional e lógico, a Conab do meu estado. Não é porque o governo vai abrir as portas que agora nós vamos abandonar a Conab, não. Nós vamos continuar ajudando, mas, para mim, o mais importante é que renasce uma esperança, surge uma esperança de que nós possamos atender mais associações e mais cooperativas. Você não imagina a minha dor, a minha preocupação, que quando a gente pegava ali 1 milhão e atendia, o quê? 30, 25? Quantas cooperativas a gente atendia? Só 10. 10 cooperativas. 100 mil para cada uma, praticamente. E quando nós temos aí, quantas cooperativas, quantas entidades nós temos hoje? Cooperativas e... Olha, no último edital, o que o senhor está falando aqui, no último edital que foi cadastrado, 27. Mas a gente sabe que tem muito mais, porque tem muitas que estão em situação irregular, né? Mas hoje a gente tem um universo, acho que de 30, 40 cooperativas, né? Mas não tem como a Conab, junto com o INCRA, junto com o Ministério da Agricultura, criar um grupo de trabalho para ajudar essas pessoas a se legalizarem. Porque, às vezes, a gente sabe que as pessoas não têm condição. Sim. Né? O governo do Estado, o governo federal, o governo municipal tem estrutura, tem de recurso para poder criar uma pequena estrutura, mas que funcione para dar uma assessoria a esses pequenos produtores. A gente vem se reunindo, né, com essas instituições que o senhor mencionou, INCRA, o MDA, todas essas instituições, a própria SEAGRA, eu venho receber também o pessoal da Emater, porque a gente sabe que hoje o grande gargalo é a DAP e o CAF, né? Então, a gente vem sensibilizando, conversando, que sem esse documento eles não têm como acessar todas as políticas públicas do governo federal. E eu também quero ressaltar aqui que toda a produção, por exemplo, dos projetos, ela aumentou. No governo anterior, cada projeto ele poderia ser até R$320 mil. Agora é R$1,5 milhão de reais. Né? E os produtores rurais, até o governo anterior, era R$12 mil a DAP, agora é 15 mil. Então, resumindo, o produtor ele pode fornecer para a Conab até R$15 mil. Porque dentro de um universo de uma cooperativa, você tem lá, um exemplo, 30 produtores. Cada produtor desse ele pode ser cadastrado no projeto R$15 mil. Entendeu? E aí, esse montante, aí que dá o valor total do projeto. Nós percebemos, então, que é uma política pública importante que resolve um problema social, ou se não resolve, mas encaminha-se para uma resolução de um problema social grave, que é a fome no país, que nos últimos anos aumentou bastante, e renda para o pequeno produtor, né? Renda para os assentados, renda para a comunidade ribeirinha, que às vezes produz ali a sua pequena safra, mas não tem como comercializar essa safra, né? E iniciativas como a Conab, governo federal, parlamentar, né, no caso do senador Petecão, né, perpassa por uma visão única, melhorar a vida das pessoas. Sim. Onde elas estiverem. Elas têm que ter essa qualidade de vida. É isso que nós devemos, enquanto gestores ou pessoas públicas, trabalhar para essa finalidade. Né? Então, senador... Não, eu sempre tenho dito para as pessoas,
né? E eu tenho alguns amigos, alguns assessores, que às vezes até me questionam, que acham, né? E alguns políticos, eu vejo aí alguns políticos, acham que trabalhar no social, isso não dá voto, isso você não marca. Olha, eu penso que hoje principalmente aqui no nosso estado, nós temos aí centenas e, sei lá, milhares de pessoas que, se não tiver o apoio do governo do estado, do governo do município e do governo federal, dificilmente essas pessoas podem sair da situação de miséria, de situação difícil. Né? E, para mim, não tem sentido se o meu mandato não for para ajudar as pessoas necessitadas. Às vezes os caras dizem, olha, o Petecão é de esquerda. Eu não sou de esquerda, sempre trabalhei na minha vida, perdi meu pai com 14 anos, não sou de esquerda porra nenhuma, nem sou de direita. O que eu sou, eu tenho procurado colocar o meu mandato para ajudar as pessoas mais necessitadas. É isso. É que senão, para mim, não tem sentido. Não adianta você fazer prédios, estruturas bonitas e lá na ponta tem um monte de gente querendo oportunidade, crianças que precisam estudar. Senão, nós não vamos diminuir a violência desse estado. Se nós não gerar emprego, se nós não incentivarmos que essas pessoas... Houve um êxito rural muito grande nos anos passados aí. Muita gente saiu de suas colônias, saíram de suas propriedades, das suas pequenas propriedades e vieram para a cidade, buscando uma nova vida, buscando uma perspectiva melhor. Só que quando você vende ali uma colônia por 50, 100 mil, o primeiro mês é maravilhoso, o segundo mês maravilhoso. Só que o dinheiro acaba e a vida continua. E aí, às vezes, as pessoas não têm condição de dar um estudo melhor para os seus filhos, para suas filhas. E, infelizmente, aí nós nos deparamos com uma situação muito triste, que às vezes é a violência, esses jovens, né, que não tem alternativa e vira presa fácil aí para essas facções. E as filhas, muitas vezes, se entregam até à prostituição. Mas... eu sou daqueles que eu acredito e sou muito grato. Né? Eu, quando estive lá com o presidente da Conab, eu vi a boa vontade dele. Né? E aqui na ponta nós temos a Alessandra. Já tive várias vezes na Conab, é onde eu passo, conversando, o pessoal vem aqui, né, no nosso gabinete, os presidentes de associações, sempre elogiando e ressaltando o trabalho que a Alessandra vem fazendo. Eu acho que é isso, porque senão não tem sentido. Né? Eu sei que eu desagrado alguns, né? Mas o importante é que eu estou com a minha consciência tranquila e fico feliz quando eu chego numa Baixa Verde, quando eu chego num Belo Jardim, quando eu chego numa estrada da Transacriana, né? Aqui na estrada de Porto Acre, que vou visitar e vejo a satisfação das pessoas. E às vezes a pessoa até agradecendo, mas não tem nada que agradecer. Esse é o meu trabalho. Agora... nós vamos ouvir a Alessandra, que é superintendente da Companhia Nacional de Abastecimento, né, e suas considerações, né, do projeto, as considerações dessa parceria com o senador Sérgio Petecão, sempre atento a essas demandas sociais, que é muito importante. E então, Alessandra, suas considerações sobre essa parceria, sobre o projeto em si, se há perspectiva de expandir cada vez mais esse programa de aquisição de alimentos. Olha, bem, nas minhas considerações finais, eu queria só corroborar e ratificar aqui o que o senador disse. Só para vocês terem uma ideia, a pobreza, a miserabilidade na região norte, ela cresceu tanto que nesse último ofício que a gente recebeu lá na regional, eles informaram que todos os projetos que tiverem cadastrado no nosso sistema, eles serão contemplados. Diferentemente das outras regiões. Nas outras regiões, sul e sudeste, onde a riqueza está mais concentrada, né, eles vão fazer um filtro. No nosso caso, não. Todos os projetos do Acre, Amazônia, todos, se tiver 50 projetos, eles vão ser contemplados. Por quê? Porque eles fizeram um levantamento e viram como a pobreza aumentou. Então, assim, quando a gente consegue sensibilizar parlamentares, como o senador Petecão fez com a gente nos últimos 3 anos, olha, a nossa gratidão é imensa, porque, assim, é emocionante quando você vê diretor de hospital ligar para a gente e agradecer. Muito obrigado por vocês estarem fazendo entrega de alimentos aqui no nosso hospital.
em Senador Guiomar, em Vila Campina e tantos outros. Lá na prefeitura. E a gente ressalta. É o banco na de... prefeitura, no banco de alimentos, senador. Legal, quando os legal. alimentos são entregues lá no banco de alimentos, são 71 instituições cadastradas. E dali eles distribuem. As clínicas de recuperação. Exatamente. Né? Eu conheço muitas então, que assim, recebem. a gente, através dos seus recursos, a gente teve entregas de alimentos na APAI, na Associação Amigos do Peito, nos hospitais, no banco de alimentos, que dentro do banco de alimentos eles vão entregar, é do Cantário Santa Margarida, lá dos Vicentinos. Então, assim, são muito, como eu falei, são 56 mil pessoas alimentadas. Então, quando a gente consegue, Paulo, sensibilizar um parlamentar e ele reconhecer, isso é importante, porque eu vou garantir, é como se fosse um cheque. Eu vou dar aqui um cheque de 1.815.000 para os produtores. E eu vou ajudar, eu vou alimentar 56 mil pessoas. Isso tem uma dimensão, é porque, às vezes, isso não tem a notoriedade devida, as pessoas não enxergam a dimensão disso, mas quem passa fome lá na ponta é que sabe como é importante estar sendo alimentado. Né? Então, nós da Conab, nós só temos a agradecer aqui o senador pelas emendas. E eu fico muito feliz. Graças a Deus, hoje a gente vive um outro momento, um governo que realmente é 100% social. E o senador está dizendo aqui, não vou abandonar vocês. A gente está feliz que vai continuar nos ajudando. Né? Então, eu só tenho a agradecer. E, gente, mais uma vez aqui, eu vou aproveitar aqui a audiência do programa. Na terça-feira, a gente vai fazer uma reunião virtual, tá? Fazendo, digamos assim, uma apresentação, um treinamento online. E no dia 1º de junho a gente vai fazer uma reunião presencial lá na sede da Conab. A gente já está encaminhando os convites via WhatsApp. A gente está se organizando para a gente preparar lá um espaço para a gente estar recebendo essas pessoas. E o senhor pode ter certeza que a gente está fazendo a nossa parte em relação a cobrar. Porque a gente sabe, assim, a política pública ela só pode ser acessada se tiver essa documentação. Então, a gente está pressionando os órgãos emissores, né, para que eles possibilitem isso, porque se eles não tiverem os documentos, eles não conseguem acessar. Não só o PA, o PENAI também e outros tantos programas, sem a DAP e a CAF, eles não conseguem acessar essas políticas públicas. Né? E o senador Petecão já alertou para isso, uma campanha de divulgação, tá... uma força-tarefa para poder desburocratizar ou facilitar com que essas entidades se mobilize, faça a sua parte, né? Porque a gente está lá esperando esses projetos, mas depende realmente desses documentos, né? Semana passada, Alessandra, eu recebi aqui vários presidentes de associação, acho que lá do Limoeiro. Né? Sim. Eles estiveram aqui. Foi contemplado na sua emenda. Eles estiveram aqui comigo, né, para agradecendo. E você precisa ver a animação que o pessoal está. Porque renasce uma esperança, né? Que muitos... quantas vezes nós fizemos reuniões, o pessoal diz, Petecão, vai acabar o apoio do governo federal aos nossos projetos, né, nas cooperativas, na sociedade. Eu digo, olha, eu creio que não. Né? Aí nós estivemos lá na Conab, conversando com o presidente, né, e o governo já sinalizava com a possibilidade de melhorar essa parceria. Como é o nome dessa feirinha que fica aqui, ali onde tem aquela terminal de ônibus, aqui, em cima aqui no... Adalberto Senna, né? Ali teve um episódio legal. Eu estava ali, fui comprar lá umas tapioca, aí uma mulherzinha disse, você é o Petecão? Eu digo, sou eu. Eu quero saber por que você nunca foi lá no nosso projeto, acho que ali na estrada de Porto Acre. Sabe, lembra qual é o projeto que está ali, a associação? Eu não lembro qual é o nome da instituição, mas a gente foi contemplado, Porto Acre. Pois aí a mulher disse, olha, Petecão, por que tu não vai lá? Poxa, você ajuda tanto lá e você não foi pedir... Você não foi pedir voto lá. Eu digo, mulher, porque às vezes a gente não pode fazer as coisas só pensando na troca de voto. Eu estou feliz porque vejo aqui vocês trabalhando, aquele pessoal lá daquela feirinha, né, é de uma associação lá de Porto Acre, e a maioria tinha sido contemplada. Então, isso é muito legal, né? Quando você faz uma política sem interesse, né? Diz, olha, vou lhe dar isso aqui, mas você tem que dar o voto. Não, quiser votar, vota. O importante é que eu fico com minha consciência tranquilo que do meu mandato eu estou fazendo uma ferramenta, um instrumento para ajudar aquelas pessoas que mais precisam. E eu não tenho dúvida que agora, nesses 4 anos que se aproximam, nós vamos ajudar muito mais mesmo. Senador. Eu estou vendo aí
o entusiasmo da Alessandra, já foi a Brasília. E a mulher agora está poderosa. Lá na Conab, ela tá. Eu vejo lá, o pessoal fala muito nela porque ela se empenha. Ela faz o que ela gosta, isso é que é legal, né? Que às vezes o cara vai para ali, para um cargo daquele, só pensando no salário. Não, a Alessandra, ela tá ali, ela faz café, reúne. E agora eu assumi um compromisso com ela que nós vamos botar uma emenda para dar uma pintura ali, que a Conab tá ficar bonita. Tá doido, aquele negócio tá muito feio. Tá porque faz muitos anos que ele não recebe recurso, né? Aí não sobra nem uma beirinha para pintar a casa lá. E aquela casa vai ficar bonita. Aqui, igual nós fizemos aqui na Funasa. Aquele prédio da Funasa era horrível, meu Deus. Passava ali na frente, meu Deus do céu, um prédio aqui no centro da cidade. Vamos lá com o Ronaldo Craveiro, ajeitamos o prédio. Agora, a próxima vítima que nós vamos dar uma guaribada vai ser na Conab. Tá gravado, hein? Tá gravado. Obrigado, senador. Nós percebemos o entusiasmo da Alessandra devido a um renascimento, né? É como se fosse um renascimento de uma política pública tão importante para a vida das pessoas que estava sendo extinta e agora renasce com essa força e vai ganhar até pintura, né? Com esse compromisso do senador Petecão. Né? Maravilhoso poder contar com o apoio dele. Muito, muito bom. Os produtores rurais são muito gratos, né? E as pessoas que estão lá na ponta também. Então, o nosso podcast de hoje recebeu aqui a Alessandra Ferraz, superintendente da Conab aqui no Acre, e também do senador Sérgio Petecão, e ambos com essa sensibilidade social que é necessária para nós levarmos para a nossa sociedade menos favorecida condições de vida, né, e dignidade.